Bem-vindo ao Pod Casa, o podcast que mostra o poder da casa. Eu sou Inês Franco e transformo vidas através dos espaços que habitamos. Mestre Feng Shui e autora do livro Dá uma volta à tua casa, transforma a tua vida. Semanalmente vou trazer temas ligados ao Feng Shui, meditação, espiritualidade e partilhar histórias reais de pessoas reais que mudaram a vida usando o poder da casa. Bruno Monteiro, bem-vindo ao Pod Casa. Neste podcast contamos histórias reais de pessoas reais que sentiram a vida a mudar e a vida a andar com a energia do Feng Shui, aplicando a energia do Feng Shui. Primeiro de tudo, Bruno, quem é o Bruno? Como é que o Bruno chegou às energias? O que é que o Bruno faz? Olha, para já muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no Podcast. Vi o Podcast nascer e agora estou aqui, é ótimo. É verdade, tu foste um dos parteiros do Pod Casa. Eu estive lá a parir o Podcast. Então, para quem não conhece, sou o Bruno, conheci a Inês vai agora fazer 2 anos. 2 anos. Se não estou em erro. Que, portanto, eu desde criança que vejo, sinto e ouço pessoas partiram, então comecei a minha jornada na aceitação da espiritualidade e nas descobertas em 2020. Eu estudei representação em Lisboa entre 2013 e 2016. Em 2018 mudo-me para Londres para estudar representação. Em 2019 fiz um teste ADN onde descobri que a maior parte do meu ADN vem dos Açores, então uma enorme conexão com os Açores, também partilhas. Sim. E depois o que fez com que a voz na minha cabeça que sempre disse larga tudo e vai para Londres, larga tudo e vai para Londres, foi a que disse larga tudo e vai para os Açores. E eu, ok, então pronto, então larguei tudo, não sabia ao certo o que era, então fui para os Açores. Estive lá 8 meses em São Miguel e foi a melhor experiência da minha vida e então tenho um enorme amor a São Miguel, considero aquilo casa, já vamos lá algumas vezes, eu e tu emocionamos sempre que aterramos, por causa dos cheios de luz que lá estão, ou a mim é simplesmente o facto de voltar para casa. Porque para mim casa não é a base, tipo o cimento, não é essa estrutura, casa é o sentimento muito maior do que... É uma energia, nós sentimos em casa, é uma energia. E os Açores para nós e para mais pessoas que colaboram connosco e que trabalhamos às vezes em conjunto, os Açores têm uma energia de muita luz, de muita força a nível energético. A sensação que eu tenho é que algures numa outra dimensão nós todos já lá estivemos. E fizemos parte da mesma tribo. Sim, e para mim é sempre emocionante. Eu sempre que o avião começa a descer, eu começo a ver as ilhas, emociono-me sempre porque é um regresso a uma casa que nós não conhecíamos. Imagina, nesta dimensão. Fisicamente não conheces, mas o espírito e a alma conhecem. Energeticamente. Exato. Nós temos uma ligação. É a típica coisa de eu não sei, eu sinto que te conheço há muito tempo, mas não sabemos. Então, porque não é de agora, porque já é de antes, ok? Sim. O sentimento de chegar aos Açores, chegar a casa, tu ser aquela cara, aquele senhor taxista com o bigode que está a falar assim, mas não percebe o que está a falar, mas é maravilhoso. Mas é a nossa energia. Sim, é a nossa energia. A energia tem uma natureza fortíssima, portanto, a energia do verde nos Açores, das águas, portanto, a nível de Feng Shui, traz muito esta questão da energia do local, portanto, tu te identificares com o local. Exato. A energia do local, se tu te sentes bem ou não, tem muito a ver com o Feng Shui, mas traz os 5 elementos, portanto é uma energia muito Exato. Forte a nível de Feng Shui. E depois, já para não falar que eu não tenho carta, portanto não conduzo, eu não sei nadar, portanto eu estou ali, só existo, eu só estou ali, estás a ver? E eu divirto-me, adoro andar, sentir o mar, estar ali a ver aquelas pessoas, eu literalmente sinto-me em casa. Sim. Literalmente. O que poderia parecer que não seria simples para ti tem sido maravilhoso cada regresso aos Açores. Mas hoje estamos aqui para falar da tua casa, das mudanças na tua casa. Sim, já vi em muitas casas caóticas em Londres. Acho que Londres é o sítio das casas caóticas. Também tenho essa noção. Eu dividi casa uma vez, a minha primeira casa em Londres foi uma casa em que me tinham dito, então eu estava a viver em Birmingham, então era eu e mais 3, eu tinha o meu quarto, um bom quarto, disse, ok,
Foi a primeira vez que tive uma cama de casal. Assim, uau, ok. A cama de casal é uma cama de adulto. Eu acho que a partir da puberdade toda a gente devia estar na cama de casal, porque é assumir-te como adulto. Eu cresci e muitas vezes as pessoas infantilizam os filhos mantendo quartos como se fossem quartos de criança com filhos já adultos. Ou como, por exemplo, tu sais de casa, depois chega aquela altura em que voltas à casa dos pais para um fim de semana, não sei o quê, vais dormir no teu quarto, na cama singular na mesma, cama de solteiro. Enfim. Portanto, o que acontece aí é os teus pais estão-te a dizer que tu não cresceste. Não, tu continuas a ser criança. Continuas a ser criança. Mas pronto, então depois fui para Londres, passados uns meses, onde fui a uma casa e pá, o quarto era um aquário, mas um aquário, uma coisa minúscula. A minha teoria é que aquilo deve ter sido um português a montar a casa, porque aquilo era só pelador. Ok? E acho que o português é que sabe funcionar muitas vezes com o pelador. Com o desenrasca. Exatamente. E então, o que é que eles faziam lá? E portanto, também isto meia volta, se alguém aqui estiver a pensar em emigrar ou whatever, já vai preparado. Então o que é que eles fazem? Agarram numa divisão e dividem por 3. Portanto, esta sala onde a gente está dá perfeitamente para 3 ou 4 quartos. É muito isso. E esta não era muito má, porque assim conseguimos pôr várias janelas. Ter várias janelas. Não, mas eles chegavam a dividir a janela. Portanto, eles dividiam a janela. Uau. Eu tinha metade de uma janela, atenção, Uau. ok? E a minha colega tinha a outra metade. E então, no momento em que eu fui para aquela casa, eles tinham dito, aqui são 8 pessoas. Vão contar comigo? Sim, ok. Então, pronto, é o dobro lá de Birmingham, mas pronto, tudo bem. Só preciso estar aqui tipo 2 meses e depois vou para outro sítio. Chego lá, até o final somos 9 a contar comigo, sim, ok, pronto, devo ter feito mal as contas. E há uma certa manhã onde eu estou sentado na cozinha a beber um café e começo ali a contar as pessoas todas que estão ali. Então tínhamos um brasileiro, tínhamos um grego, tínhamos 2 albaneses, tínhamos isto, tínhamos um italiano, tínhamos não sei o quê. No final somos 14 pessoas ali. E eu, ok, 14 pessoas numa casa, isto é o Big Brother, isto é a coisa mais perto do Big Brother que eu tenho. Sabendo que existia uma filipina, uma senhora do seu bom buço, ok, que não falava, a mulher não falava nada. E só para teres a noção, estás a ver que os barracões lá atrás, na casa lá atrás, do jardim, sim, isso era um quarto de uma pessoa também. Então a pessoa tinha típico londrino. A pessoa tinha que, eu só a pensar nisto, eu não era capaz. Estar a chover, a pessoa entra em casa e já queres o conforto. Mas tu não tens de passar por quintal. Tens de passar por tudo para abrir. Aquilo é uma grande. Então, essa foi uma casa muito caótica. Porque depois descobri que a casa estava ilegal. Como é que eu descobri? Ninguém me disse. Apenas que um dia vão bater à porta e eu, Bruno, está perto da porta, vou abrir a porta. E do nada tenho 2 pessoas à porta. Acho que nunca te contei isto. Tenho 2 pessoas à porta que eu penso, devem ser testemunhas de Jeová, uma coisa qualquer assim. Eles dizem assim: olá, bom dia, olha, desculpe, nós recebemos uma informação. Esta é uma casa partilhada, correto? Sim. Pronto, então quantas pessoas é que vivem aqui? Eu sei, 14 pessoas. 14 pessoas? Eu, sim. Ai, não tínhamos esse número, mas é tudo família, assim, família, mulher, temos aqui todos irmãos, ninguém se conhece ninguém. Então, resultado, a agência andava a informar isto a toda a gente. Então, depois fomos obrigados a sair de casa, então fomos expulsos todos de casa. Então, pronto, mas essa foi a experiência mais caótica que eu tive, porque de resto foi tipo, eu estar super na boa, portanto, a ir para uma casa, para ir para outra casa, portanto, até que finalmente encontrei um espaço para os Açores, por exemplo, os Açores, São Miguel foi onde eu fiquei mais tranquilo, por assim dizer. Mas eu não sabia o que era mudar de casa até ir para Londres. E o quão difícil é tu conseguires habituar-te a um espaço, a uma nova realidade, porque tu podes mudar de casa no mesmo bairro, por exemplo, mas é totalmente diferente, a energia é totalmente diferente. Eu já tive a experiência de mudar de casa no mesmo prédio e é uma experiência diferente, ok? Porque é uma energia diferente. Basta teres algumas mudanças, porque eu mudei para um apartamento muito parecido, dentro do mesmo prédio, mas o facto de uma ter varanda, a outra não ter varanda, de uma ter escadas ao centro, da outra não ter escadas, energeticamente eu sinto que esta casa que eu estou agora tem muito mais estabilidade do que a que eu estava anteriormente. E é teoricamente muito parecida, no mesmo prédio, arquitetonicamente tem os mesmos pontos cardeais, mas só o facto de ser outro andar, a luz já é diferente, portanto é tudo diferente. Eu costumo dizer que uma mudança de casa é uma oportunidade de mudança de vida. Ora, o que é que acontece
Tu foi uma grande mudança de vida, foste para Londres, depois para os Açores, depois regressaste a Lisboa e em Londres tu viveste em várias casas. Quando eu mudo muito frequentemente de casa e num pouco espaço de tempo, não só não é bom porque nós não nos sentimos enraizados, não nos sentimos em casa em lado nenhum, mas também o significado a nível de Feng Shui é eu ando à procura de quem eu sou. Exatamente, sim. E eu sinto que Londres deu-me isso. Londres deu uma capacidade de... Eu lembro na altura da pandemia, quando começou a pandemia. Estavas em Londres, em março de 2020. Estava em Londres. E foi uma coisa mesmo à filme, porque eu trabalhava no West End, porque eu estava a estudar na universidade, estava a estudar representação, e depois estava a trabalhar nos teatros do West End. Então eu trabalhava... Portanto, o meu primeiro patrão foi uma pessoa morta. Como assim? Sim, o meu primeiro patrão foi Michael Jackson. Ok, como assim? Eu estava a trabalhar durante um ano no espetáculo de Michael Jackson, em que eu estava lá, portanto, a receber o público, e portanto, tudo bem. Eu era um usher, ou aqui em Portugal, como é o frente de sala. Sim. E o que se passa é, o Michael Jackson criou um universo que é, portanto, o Neverland, onde basicamente ele mesmo estando morto, a Neverland recebe todo o tipo de lucro dali. Então, resultado, ele mesmo, já cá não estando fisicamente, tenho as minhas suspeitas, mas mesmo assim, ele não estando cá, ele foi o meu primeiro patrão, percebes ali? Portanto, maravilhoso. Okay. Portanto, tu tinhas que trabalhar para desencarnados. Eu tinha que trabalhar para desencarnados, acabou. Ponto. Portanto, o que eu costumo dizer é que eu sou uma agência funerária ambulante, porque por um ano eles andam atrás, mas eu não tinha essa noção ainda, na altura. Não tinha de todo. Então, o que se passa é... era muito caótico ir do metro até ao trabalho, tipo, super cheio de gente, e depois do dia para a noite, a rua completamente vazia. Então há um dia que eu estou a andar e do nada eu penso assim, ok, eu estou sozinho, mas nunca estou só. Até eu comecei a perceber isso. E depois foi aí que comecei a entender que, portanto, Londres deu-me essa capacidade de entender realmente que posso estar na boa a passear sozinho, mas nunca estou só. Há sempre uma pessoa a uma chamada, há sempre uma pessoa perto que nós podemos falar e socializar, percebes? Então Londres, acho que se não houvesse Londres, eu não ia para os Açores, não ia para lá nenhum. Eu estava ainda preso na casa dos meus pais. Sabes que às vezes nós sairmos do sítio onde crescemos pode ser desenraizante, mas também nos liberta de muito peso kármico, de muito peso sistémico e ajuda-nos a recomeçar de novo. Portanto, a tua estadia em Londres foi muito um renascimento. Depois foste para os Açores, depois regressaste para aqui, para a zona de Lisboa e, entretanto, foste a uma palestra de Feng Shui. Na inauguração do espaço da Suíçoteca. Sim. E fizeste-me logo uma data de perguntas sobre a casa que achaste logo, estou lixado. Estou lixado. Lembro disso perfeitamente. Então a questão foi, porque eu ia ter uma palestra assim a ti. Sim, estávamos na mesma sala, estávamos escalados para a mesma sala. Tu é o universo. Porque eu conhecia-te, mas eu fiquei assim, pá, eu sempre gostei logo da tua vibe. Assim, não sei quem é, eu acho que ela é muito mandona, eu não consigo com pessoas mandonas. Mas, um bocado. Mas será que? Então, faz a tua palestra e eu estou lá à frente. E tu metes a dizer assim, uma pessoa que tenha várias coisas na casa, vários sacos, ok, por exemplo, ou que seja acumuladora, é uma pessoa que guarda muitas coisas, guarda muito isto. Muitas emoções, exatamente. Muitas questões do passado, coisas não resolvidas. E eu disse assim, olha, isto é... bloqueios emocionais. Esta moça não sabe nada de mim, isto tocou aqui na alma, portanto, esta moça automaticamente acabou de escrever a minha mãe. Porque a minha mãe vive num quarto, portanto, eu já por estar agora noutra casa a fazer isto, eu acho que todos nós temos as nossas frequências e tu reparas e tu notas perfeitamente que a tua frequência mudou no momento em que tu voltas a um sítio onde viveste e já não consegues saltar. Sim. Eu já não consigo estar em casa dos meus pais, porque eu sinto lá que começo com problemas no estômago, começo a sentir mal, porque é muito caos ali, ok? Eu saí de lá, eu posso dizer, portanto, eu tenho uma familiar esquizofrénica, que não se trata, então, como tentou matar, literalmente, mas eu falo disto hoje também graças às constelações e graças também a todo um grande leque de terapias que me ajudou a curar isto.
está tudo certo energeticamente, no sentido quando nós olhamos para trás e percebemos que o melhor para ti não era estar ali. Não era estar ali. Era saíres e não viveres na casa dos teus pais. Tal como eu perdoo a pessoa porque fez isto, e de alguma forma tenho a minha irmã num sítio do meu coração. Porquê? Porque se não fosse ela a fazer isto, eu não estava onde estou hoje. E não tinhas evoluído e andado o que tens evoluído nos últimos tempos. Agora, aquela casa é uma casa muito caótica, uma casa muito tensa, onde a minha mãe dificilmente fez o luto da minha irmã. Eu tentei ajudar, não é que ela agora está melhor. Eu comecei a espiritualidade, de alguma forma para tentar fazer com que ela também fizesse o luto. Portanto, eu estava nos Açores na casa da minha melhor amiga e senti a necessidade de contratar algum médium para tentar fazer com que a minha mãe fizesse o luto da mãe dela, da minha irmã, da sogra, do meu tio, da nossa cadela, portanto tudo. Ora que envio mensagens a alguns médiums e a única pessoa que me manda mensagem e que responde é a Anne Germain, a médium inglesa que esteve cá em Portugal com um programa na TV há uns anos. E então tivemos uma sessão onde aí era eu a fazer de conta que era a Iva Domingos, porque ela falava inglês, eu botava para português e não sei o que mais. E então foi aí que de alguma forma eu sinto que começou também este processo. Porque depois da sessão a Anne Germain mandou-me mensagem passado umas semanas a dizer que ia abrir um grupo privado e queria que eu fizesse parte. E eu disse, mas como eu? Mas porquê eu? Porque tens mais do que capacidades. Então foi graças a isso que eu consegui perceber as coisas. Então foi graças a isso que eu consegui perceber que a minha mãe é acumuladora por causa de tudo isto, assim, assim, assim. E o facto de ela ser tão coisa com os sacos, e é o saquinho, e não sei o quê, e não sei o que mais. Eu consigo entender que até eu também já fui muito assim. Eu colecionava, por exemplo, caixas. Nós compramos, por exemplo, alguma coisa que vem em caixas, é aquela coisa de que não podes deitar a caixa fora, só pode ser passado um mês, porque não sabes se vai acontecer alguma coisa. Só que esse mês vai-se alastrando. Então, quando tu reparas... E ao fim de 3 anos tens a caixa no mesmo sítio, sim. Estás a ver? Sim. E então eu pensei, não, desculpa, isto já não consigo ser assim. Então eu senti-me muito preso ali. Até que em janeiro mudo-me oficialmente aqui para Lisboa. Mudou tudo. Mudou tudo, mudou o trabalho, mudou tudo. E conta-me a história, então, onde é que o Feng Shui entrou aí? Porque, entretanto, caíram-te muitas fichas durante essa palestra e, salvo erro, estava lá uma rapariga que é consultora de Feng Shui. Na altura ainda estava a terminar o curso que eu dou, o curso Feng Shui Vivencial. Portanto, é consultora de Feng Shui, foi formada pelo meu método Feng Shui Vivencial. E, entretanto, tu tiveste uma consulta de Feng Shui ainda em casa dos teus pais. Isto é uma coisa importante de contar, porque sabes porquê? Porque as pessoas às vezes dizem eu vou fazer o Feng Shui quando tiver a minha casa ou quando mudar de casa. E às vezes o Feng Shui pode-te ajudar a desatar os nós, porque é que tu ainda estás preso ali, a desatar-te. E foi só do quarto. A desatar-te, é isso, porque às vezes estou em casa dos meus pais ou estou no quarto alugado. Faz só do quarto. Faz só do quarto. Porque só isso já te vai ajudar. Já vai mudar a vibração, já vai ajudar a vida. É importante nós falarmos disto porque às vezes as pessoas, ou porque estão numa casa que não é delas, ou porque estão e não fazem já o Feng Shui. E é importante, eu queria que tu contasses a tua história, para já porque eu gosto muito destas histórias em que já não são histórias de Feng Shui Vivencial com a Inês, mas são histórias de Feng Shui Vivencial pelas pessoas que a Inês formou. Sim. Com o curso de Feng Shui Vivencial. Então isto é o seguinte, eu sempre senti nessa altura, imagina, eu sempre fui uma pessoa também muito intuitiva, mas estava naquela de que, tem que mudar o quarto, quando nós sentimos que alguma coisa não está certa, mas temos que mudar o quarto, não sei, mas temos uma grande inércia em mudar. Não sei como é que isto vai ser, mas tem que mudar. E depois então, portanto, começamos a destralhar, sem saber se que é o significado de destralhar. Ora que o Bruno muda ao quarto, faz não sei o que mais, passado um tempo, conhece a Inês Franco, na palestra. E o Bruno, nessa altura, andava com uma aplicação, porque andava ali com ideias para mudar o quarto e não sei o que mais. No final, vou-lhe dar... olha, só naquela. Mostrei e a Inês vira-se e diz o seguinte. Tu estás a dormir no trabalho, estás a trabalhar no amor. Assim, desculpa, repete lá. Tu estás a dormir no trabalho... e estás a trabalhar no amor. E português agora, só para tentar perceber o que isso quer dizer. Então ela disse-me que tu vais reparar que se trocares isso, se trocares a cama com a secretária, vai haver mudanças. E eu,
desculpa lá, isto não faz sentido, porque quer dizer, estas pessoas vão para aqui, mandam estes bitites, mandam estas dicas, mas tipo, não dá, porque o arquiteto deste prédio é horrível, porque decidiu pôr uma coluna, um pilar aqui no meio do quarto. Sabes lá porquê? Não faz sentido nenhum. Tipo, deve estar tipo bêbado e olha, sabe o que faz falta aqui? Um pilar. Então o resultado, com o pilar ali não dá para pôr a cama, não dá para não sei o quê. Há sempre soluções. Está bem, pronto, o pessoal do Feng Shui acha sempre que há soluções, não há soluções nada. Passa semanas e de repente a Ana começa a desenvolver isto, não sei o quê, pois na brincadeira eu comecei, estou aí aqui, e a Ana vai e diz, olha, estás a trabalhar no amor e estás a dormir no trabalho. Eu digo, espera aí, o que é que aconteceu agora aqui? Então, e o que é que eu posso fazer? Então, mandei fotos do quarto, então ela diz, olha, tu tens a porta A8 e que não sei o quê, mas tipo, faz que é espiritualidade. Eu acho que aqui também tens. Faz super sentido. Tem. Aqui também tenho a porta A8. Tens a porta A8, o que faz muito sentido para o que tu fazes, não sei o quê, assim. Ok? Então, podes fazer ela. Faz isto e faz isto. Até eu, de facto, nas mudanças, arranjei maneira de trocar a secretária com a cama. Então, só isso a tua vida profissional já mexeu brutalmente, sim. Mudou. Sim. Porque eu antes tinha a secretária ao lado da janela, portanto, ao fundo do quarto, e entravas no quarto e era logo a cama. Epá, eu fiquei naquela... Desculpa, isto mudou completamente. Foi... No momento em que eu meto ali a secretária, estou a trabalhar e começo a ter mais trabalho mais frequentemente e mais insights e de facto faz muito sentido, porque imagina que eu quero receber alguém lá, que queria receber alguém. Não fazia sentido a pessoa ter que estar a percorrer o quarto todo, vai logo para ali, entra logo ali a secretária. Senta-se na secretária e está... Eu reparei na maior diferença foi quando eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu vou dormir super descansado e do nada eu acordo. Eu pensei assim, eu sonhei. Eu tive um sonho. E dormiste bem. Eu dormi bem. Eu não sonhava há anos. Há anos que eu não sonhava. Porque aqui também há uma variável que é, nós também fazemos a astrologia do Ki da pessoa para percebermos se tu estás a dormir num local que te alimenta, que te cansa, Exato. que te drena ou que te ajuda energeticamente. E tu, como tens uma energia terra também na astrologia do Ki e vais dormir para o 2, que é a energia terra, passa a dormir na tua energia, na tua praia. Yeah. Então o sono é muito mais suave e muito mais tranquilo. Como tu dormias no trabalho, tu ias para a cama a pensar, ainda não respondi àquele mail, amanhã tenho que fazer não sei o quê, a minha agenda de consultas não sei o quê, e o descanso não é estável. Não é fluido, exatamente. Ali não. Ali fui para a cama e logo na primeira noite dormi e sonhei. E não sei o que eu sonhei, mas só o facto de eu ter sonhado, Inês, eu fiquei assim, a Ana, portanto, com esta mudança que a Ana fez, deu uma capacidade de voltar a sonhar. E isso também deve-se graças a ti. É uma grande magia. É uma grande magia. Mas nós levamos magia à casa dos outros. Exatamente. E por causa disso, eu desde o momento fiquei assim, espera aí. Passaste a ser fã de Feng Shui. Passei a ser super fã de Feng Shui. Então pronto, muitas das vezes, o que eu costumo fazer nas sessões é muito isto. Nas sessões, portanto, que eu dou sessões privadas ou em grupo, fala-se muito dos antepassados e, portanto, o que é que as pessoas podem fazer para homenagear e para honrar as pessoas. E eu lembro muito da área 4, da zona 4, que é a área é das bênçãos da prosperidade, mas é dos desencarnados. Exatamente. E então eu digo sempre, vocês podem muito bem agarrar uma foto da pessoa e pôr lá, ou podem agarrar, tipo, não tem uma foto, escolham um símbolo que, olha, imagina isto, a minha avó gostava muito de costurar, e então não tenho nenhuma foto da minha avó. Ou vou arranjar aqui um tecidozinho tipo na Pro que ela pudesse fazer, ou uma agulha, uma coisinha assim dela, e vou lá pôr. Porque ela assim já está representada. Está representada, já faz parte. E está tudo certo, ok? Porque as pessoas muitas vezes acham que a pessoa parte e vai-se embora. E uma das coisas que eu comecei a perceber também é, acho que não é boa ideia, e isto é uma coisa interessante, ter fotos de pessoas que partiram no quarto. Eu não sou nada apologista de ter fotos no quarto, ponto. Acho que um casal pode ter fotos do casal. Foto do casal. Não devemos ter nem dos filhos nem de familiares. Nós não devemos ter interferências no quarto enquanto estamos a dormir. Portanto, interferências externas, energia de outras pessoas, e as fotografias são energias de outras pessoas. Independentemente das áreas do baguás onde calha, o ter na sala. Porquê? Porque a sala é o espaço comum de convívio de todos. Exato. É onde as pessoas se encontram. Sim, agora, é onde se reúne a família. Agora ali, se é só o casal, por exemplo,
Então as coisas que lá têm de ter, os fragmentos, é do casal. Do casal. Ok? Só que eu cheguei a ter uma sessão na Margem Sul, na casa da mãe do meu melhor amigo, que, vamos tentar aqui arranjar um sítio para eu ter a sessão. Então não havia sítio, eu não senti o sítio para ter sessão. E então a única zona daquela casa onde eu senti foi no quarto da mãe dele. Eu, pronto, ok, vá, está tudo tranquilo, posso estar aqui. Alguma coisa me diz que é para estar aqui a ter sessão. Então quem apareceu de facto foi o avô do meu melhor amigo. Ora que só no final da sessão eu infelizmente entendi o porquê que eu tive de estar ali. Porque aquela mãe, aquela filha, ainda tem as cinzas do pai ali, no guarda-fato. Portanto, tem as cinzas do pai no próprio quarto. Sim, acredito que não durma muito bem. Não de todo. Sim, já para não falar que ela também trabalhava numa agência funerária, atenção. Exatamente, porque está tudo assim interligado. Está tudo ligado. Agora, ela não devia descansar de todo. Então, de tal maneira que eu chego a uma casa e onde os lá de cima me dizem para ir trabalhar é para ali, para aquela zona. E quem veio falar tem as cinzas dele ali no armário. Ok. E vem falar, portanto, para tipo livrar-se das cinzas, portanto, vai tirar ao mar, faz isto. E entendi, acho que no momento em que tu Inês, entraste na minha vida, tu vieste ajudar-me a sentir-me melhor. E tu vieste ajudar-me a que, de alguma forma, conseguisse também ser um profissional melhor e se fosse um ser de luz melhor, percebes? E se calhar interpretares melhor essas coisas, porque é que eles estão a dizer que é aqui no quarto e não noutro sítio qualquer. Percebes que a casa também é energia, que também interfere com a energia. Agora não consigo estar a viver sem Feng Shui. Sem Feng Shui. É um caminho sem volta. Eu acho que as áreas espirituais são muito isso, é um caminho sem volta. Depois de abrires os olhos, já não consegues fechá-los. Exato. Tu falas muito também de termos, por exemplo, uma caixa. Temos uma caixinha, uma caixa pequenina, onde nós colocamos o dinheiro, uma caixa que tem que ter um espelho. Para quê? Para duplicar ou triplicar o dinheiro. Ora que eu tenho isso, e depois eu fui a ver uma palestra, ali ao CCB, onde, do nada, senti a necessidade de comprar uma pirite. Portanto, a pirite... Podes pôr na caixa. Eu disse, olha, para quem não sabe, a pirite é o cristal que... Da prosperidade. Exatamente. E então, financeira, há outras formas de prosperidade. Exatamente. A prosperidade financeira. Olha que o que é que eu tinha? Eu tinha em cima dessa caixa, tinha um cristal, mas tinha um quartzo rosa. E eu assim, isto não faz sentido aqui. Então fui pôr o quartzo rosa na área 2, lá do quarto, portanto, para ativar mais o amor. O amor. E decidi colocar a pirite ali. Tipo, a ver se resulta, vá, está bem, whatever, bota. Meu amor, no momento em que eu faço isto, eu recebi logo um pagamento, tipo de uma sessão, não sei o que aquilo foi, mas eu fiquei assim, de onde é que vem este dinheiro? E afinal o dinheiro foi engano, estás a ver? Eu devolvi na mesma, mas eu fiquei assim, eu fiz isto e já começou a entrar. É entrar nele, sim. E tu fizeste uma coisa que é muito interessante neste teu percurso, que é... Muitas vezes as pessoas estão mal numa casa e dizem, não, eu quero ir para uma casa nova, mas não sabem o que é que vão fazer de Feng Shui. Então, tu fizeste a consulta com a Ana, fizeste as alterações que a Ana te disse, a tua vida começou a estabilizar mais a nível até de sono, que é uma coisa importante. Exato. Para a saúde, para o bem-estar, para tudo. A tua nível de vida profissional também andou, e o trabalharmos no sítio certo é uma coisa, não é só nós termos mais clientes ou mais prosperidade ou isso, consegues trabalhar em menos tempo e produzir mais. Isto é importante. Exatamente. É importante. Consegues reduzir as horas que estás a trabalhar e ter mais horas de lazer e produzir o mesmo. E depois, por circunstâncias familiares das quais as energias também trabalham, acabas por sair de casa dos teus pais, que era uma coisa que tu já tinhas a intenção. Eu sabia, porque eu saí para ir para Londres e voltei, depois fui outra vez para Londres, voltei, depois fui para os Açores, voltei. Eu sabia que mais tarde eu ia voltar a sair. Não sabia que ia ser daquela forma, mas no entanto é isto. E não me sinto mal, porque eu acho que acima de tudo o que nós temos de ter é amor próprio. Então temos de ter a capacidade de entender que eu não fui feliz ali, eu não me sinto bem ali, não tenho que lá voltar. Sim. Faço as pazes com o que se passou, agradeço o que aconteceu, porque se não fosse isso eu não estava aqui onde estou hoje e não evoluí e portanto nada disto acontecia. E quando a energia está go with the flow, portanto, exatamente, na fluidez, no Feng Shui para nós é uma coisa muito importante, é a fluidez, tu arranjaste logo casa tipo em meio dúzia de dias. Em meio dúzia de dias, exatamente. E depois tu falaste uma coisa muito importante e que também falo muito nas sessões, que é a fluidez.
Eu já perdi a conta de quantos pais vêm ter uma sessão comigo por perder os filhos. E são as sessões que mais me doem. Sim. Só que o que acontece muitas vezes é eles perdem os filhos e depois não mexem no quarto. O quarto da criança fica assim, parou, não mexe mais, que é tipo um museu. E eles próprios vêm dizer, portanto, a vida não é um museu, a vida não é para ser parada. Portanto, uma fluidez. Vai lá para o quarto, distrai-a. O pai fica com uma coisa, a mãe fica com outra. Ou simplesmente agarrem numa t-shirt da criança e façam imagina uma moldura para fazer uma homenagem. Doem os brinquedos a instituições que outras crianças possam brincar. Porque a criança não vai querer aquilo parado, ok? Mas só que o que se passa é, enquanto que o quarto está, está privado, o luto não é feito. Ok. E é necessário o luto ser feito. E a própria da criança vem falar isso. E então eu penso sempre, vocês sabem o que é Feng Shui, percebem Feng Shui, pronto. Eu conheço os contactos, vou-vos dar o contacto para falar. Aconselhas o livro? Aconselho. Pronto, que é maravilhoso. Então, pronto, acho que é isto. Pronto, existe um Bruno antes e depois da espiritualidade e existe um Bruno antes e depois do Feng Shui. Ok. E é assim que nós vamos mudando de casa e vamos evoluindo na vida e vamos co-criando e vamos caminhando todos os dias neste caminho das energias e da espiritualidade. Obrigado por esta partilha, Bruno. Obrigado. Para mim é sempre um prazer estar contigo. Também igual. E obrigado por ajudares tantas pessoas nos seus lutos, tantas pessoas a comunicarem com os seus entes queridos e por abrir também este caminho de luz e da espiritualidade que é necessário que se fale, que se contem as histórias e que as pessoas percebam o quão importante isto pode ser nas nossas vidas. Grata. Obrigado, amor. Obrigada. Terminamos assim o episódio de hoje do podcast. Caso tenhas gostado, partilha com os teus amigos e deixa um comentário. Se quiseres saber mais sobre o meu trabalho, tens todas as informações na descrição deste episódio. Voltamos para a semana com mais histórias reais de pessoas reais.